Então, gente, eu vim falar aqui hoje sobre algo bem pessoal, sabe, meu? Quem me conhece mais de perto, quem é mais próximo, sabe, né, que eu tenho passado por momentos um pouco complicado, delicado, não sei qual a palavra, que melhor se encaixaria. Mas, gente, olha, hoje eu tô, sim, se olhar pra mim, eu tô de boa, sabe? Tô com semblante meio, mas normal, né? De algo comum para mim. Mas são coisas que eu tenho passado, assim, eu não entendo o porquê, né? Mas eu acredito num Deus, né, que eu sigo, eu acredito no Deus que eu sigo. E eu entreguei a minha vida a Ele. Então, sim, o que Ele tiver pra mim, é isso aí, sabe? Eu creio que os planos dele são melhores do que os meus, por mais que eu não entenda, né? Eu acredito nisso, a vitória, né? Que eu sou, entende isso, sabe? Eu sei que o meu momento, ele não me define, por mais que, né, tem atitudes que a gente toma em momentos que acabam assim, né? Tendo consequências que vão perpetuando, né? Por uma longa uma longa data, né? E aí, eu fico assim, pensando muitas vezes, porque meu propósito, né, aqui na Terra, eu acredito que seja realmente fazer a vontade de Deus. Porque eu não tenho vontade assim, eu tenho vontade de ter uma casa, de ter uma família. Tenho, talvez, mas não é meu foco principal. Ter uma profissão? Você tá aqui na Terra? Eu estar aqui na Terra, estar nesse mundo, são coisas assim que me fazem... Como que fala? São coisas que eu terei que fazer, sabe? Se eu não construir uma família, eu vou ter que trabalhar para me sustentar, sabe? Se eu não seguir uma profissão, se eu não construir uma família, enfim. Mas eu sei que eu tenho que, né, independente de qualquer coisa, fazer algo, né, que seja pro reino de Deus. E estar envolvida na obra, estar assim, fazendo as coisas de Deus, para mim é um dos meios que Deus vai usar para me cumprir o meu propósito, sabe? Porque a gente vê e vive coisas que, se a gente não tivesse ali, a gente jamais viveria. Eu sei sim que eu jamais viveria algumas coisas, tanto as boas quanto as ruins, mas sempre uma compensa a outra, sabe? Porque eu sei sim que o mundo não é fácil estar aqui nesse mundo, que onde eu estiver eu sei que vai acontecer coisas boas e coisas ruins, mas devido a eu tá, né, meu corpo está passando por este processo, às vezes é até um pouco mais complicado para mim, mas eu ainda entendo, sabe? Eu sempre fui muito assim de ler a Bíblia, sabe? Quando eu era mais normal, quando eu não passava assim por esse problema, eu acredito sim que esse problema assim não veio de uma hora para outra, sabe? Eu acredito que foram episódios, né, que deram alertas, mas que eu sempre, como se diz, eu sempre olhei só pelo espiritual e nunca busquei ajuda. Eu nunca pensei assim, médico e tal. Mas uma coisa que a gente sabe é que Deus deu a inteligência para os médicos, que a gente é feito, né, do corpo físico, tem o nosso espírito, a nossa alma. Então, assim, não adianta a gente tratar bem do espírito, esquecer da alma, esquecer do corpo, né? Não adianta eu ir para a igreja, eu buscar a Deus e não tomar meu banho, não me alimentar, né? Não ingerir as vitaminas que eu preciso. Então, sim, eu vou estar sendo hipócrita, né? Vou estar sendo negligente comigo mesma. E da mesma forma é a nossa saúde emocional. Se a gente tá tendo sinais, se a gente, né, tá tendo algo assim que tá nos prejudicando, que não está normal, a gente tem que procurar, seja um psicólogo, seja um psiquiatra,
Por muito tempo, né, psiquiatra era coisa assim que as pessoas chamavam coisa de doido. Mas eu acho acho que é um ato de coragem, sabe? Foi no meu limite que eu fui procurar ajuda, sabe, da psiquiatra. E graças a Deus, Deus encaminhou tudo certinho, porque eu sou um tipo de pessoa assim que muitas das vezes eu não sei agir por mim mesma. Eu tenho que ter um direcionamento de alguém. E eu lembro que eu tava assim, muito chateada, estressando à toa, sem paciência. Já não era eu mesma, sabe? Porque quem me conhece de perto sabe que eu sou chata, mas que eu tento ao máximo, sabe? Ter paciência, não falar coisas assim muito agressivas, mas coisa que machuca, né? Mas eu tava assim, né, no meu limite, eu tava falando sem ver, tava assim, agredindo as pessoas, sendo agressiva, né? No modo de falar, sem perceber, não tava tendo paciência com nada. Apesar que eu sou bem direta com as coisas. Mas involuntariamente, sabe? As pessoas falam assim, ah, você não devia falar isso. Mas são coisinhas que pra mim é óbvio. E eu falo, mas não é por maldade. Eu falo assim, sem ter pensado, sabe? Porque é algo tipo assim, ali da hora eu descrevo a situação, algo do tipo. Mas nunca na maldade. Quando eu percebo assim que é algo que eu não devo falar, eu não falo. Mas eu sempre fui assim de fazer as coisas tendo um direcionamento. Só que nesse período que eu tava vivendo, gente, eu tava assim, eu achava então que eu tava chateada, tava triste por estar sem trabalhar. Eu comecei a trabalhar e nada mudou. Eu comecei a trabalhar, nesse período eu tive conquistas materiais que às vezes a gente julga assim, ah não, eu tô triste porque eu ainda não alcancei isso, tô triste porque eu tô vendo que essa coisa não vai acontecer. Mas aí, tipo, as coisas acontecendo e eu não consegui esboçar, expressar uma alegria, sabe? Tipo assim, nem dentro de mim, eu sou difícil assim de expressar as coisas, assim, que eu tô feliz e tal. Mas aí eu não conseguia, não demonstrei tipo uma alegria, tipo assim, pra mim tanto faz. Aí eu vi assim, gente, isso não tá normal, porque mesmo que eu não consiga expressar assim uma alegria, assim, eu sou, sabe, tipo, lá, meu coração fica muito alegre, tipo assim, meu coração, eu sei que meu coração tá alegre e tal, mas quando eu vi essas coisas assim, eu ficava grata, porque, né, a gratidão ali dentro do meu coração, mas eu não tava alegre, aquilo pra mim tanto faz, tipo assim, aconteceu, que bom, tipo, talvez sim, que eu já não tava normal, porque eram coisas assim que sempre foram meus sonhos, e eu acho até que as pessoas que fizeram isso pensaram, sim, em me agradar pra ver se eu, né, dava uma animada. São pessoas que Deus usou, né? Eu fiquei muito grata pelos acontecimentos, pelas conquistas, mas não consegui, né, fazer aquilo ali ser um motivo, assim, pra eu mudar meu semblante, mudar minha vida, assim. Então eu vi que tava ruim mesmo, né? Mas era o que eu guardava pra mim. E com isso eu tinha pensamentos ruins, tipo, muito mesmo, sabe? Tipo assim, que eu só queria sumir. E pra me sumir, eu pensava assim, o que eu precisava fazer pra mim sumir das responsabilidades, sumir de dar satisfação na minha vida, de, assim, de estar aqui, de ter que estar ali presente. Então, tipo assim, eu só pensava. Ainda bem que eu sempre fui muito medrosa, muito fresca, porque eu não fiz nada contra, né, a minha vida, assim. Porque às vezes a gente tentando fugir do momento, a gente pode, né, acabar fazendo uma besteira que não vai ter volta mais. E aí foi assim, nossa, entre morrer e fazer essa loucura de psiquiatra, eu vou fazer, né? Era duas loucuras, eu tinha duas opções de loucura. Ou tentar aliviar a dor de uma forma mais rápida e talvez errada, né? Ou tentar aliviar a minha dor de uma forma que tá aí, né? Buscando uma ajuda médica. Aí foi onde eu fui, né? E na primeira, assim, consulta, a médica já viu, né, que eu tinha. Gente, eu não conseguia falar, tipo, sem chorar. Tudo meu era chorar, tipo, eu só tava chorando. Hoje, acontece alguns fatos, assim, que vocês veem que eu tô conversando meio assim,
mais que eu choro e tal, mas é algo assim que eu consigo, igual ver uma criança, eu sorrio. Criança é uma coisa assim que também me encanta, sabe? Que me passa aquela pureza que acalma meu coração. Então, assim, nem com criança eu conseguia sorrir, tipo, sabe? Tipo assim, sorrir de verdade. Eu não conseguia mais sorrir de verdade. Eu não tava querendo ouvir minha voz. Eu tava com vontade de me bater, sabe? Assim, de socar na cabeça na parede. Então, aí foi que eu comecei a fazer uso da medicação, porque as pessoas falam assim, a medicação faz você ficar pior. Gente, eu não acredito que faça eu ficar pior, por mais que talvez sejam medicações que vão fazer a gente ficar dependente, né? Igual eu tomo uma hoje, que eu tenho medo de ficar sem ela, porque eu sei que tem efeitos, né? Colaterais. De abstinência, né? Quando você fica sem aquele medicamento. E é horrível, tipo, é surreal. Então eu tenho medo de ficar sem. Inclusive hoje um deles eu já sei qual que é o efeito, eu nem tomei hoje de manhã, né? Porque eu esqueci. Mas voltando no foco, eu sempre confiei muito minha vida a Deus. Eu falei assim, Senhor, por que isso está acontecendo, Senhor? A gente nega muito, sabe? A gente quer negar muito, mas a gente tem que entender que é processo, sabe? Eu me sinto muito falha com Deus. No início ainda era pior, que eu ficava assim, meu Deus, eu não posso estar passando por isso, me desculpe e tal. Mas uma coisa assim, se tá acontecendo é porque Deus permitiu. Porque eu fiz, sabe? Eu fiz, tipo assim, eu fiz a parte espiritual, eu fiz a parte física, tô cuidando, então, tipo assim, não tem porquê. Falar assim, é porque você não tá se alimentando bem. Ok, tipo, minha vitamina tava com deficiência de vitamina, fiz exame e vi que poderia ser, tomei suplementos. É porque você não tá tomando remédio, tomei os remédios. É porque você não tá orando, orei, eu oro, pá. Não é porque você não tá fazendo algo que você gosta, tô fazendo algo que eu gosto. Então, sim, a gente vai fazendo, sabe? Mas é a gente fazer a nossa parte e Deus, no tempo dele, cumpre o propósito dele, né? Se o propósito dele for que eu morra com isso, amém, eu vou morrer. Mas se o propósito dele for me curar também, eis-me aqui, sabe? É muito difícil, eu sei que é muito difícil. Tem noite, gente, eu penso assim, eu saio de mim, sabe? É uma dor muito forte, gente, não tem como explicar. Às vezes coisas que pessoas falam, que situações que acontecem, que se fosse com uma outra pessoa que não estivesse passando por isso, a pessoa ali ia, né, sentir um momento, passar. Mas infelizmente eu tenho percebido que com isso as coisas acontecem e o coração continua doendo. Tipo, é um motivo a mais que você tem pra você chorar, pra você ficar meio desanimado, sabe? Assim, sem energia. E a pior coisa, gente, que tem pra mim também, vou contar pra vocês, é a parte de quando eu tenho crise, tipo assim, que eu sinto uma dor assim, no coração, uma vontade de chorar, uma vontade de subir, sei lá, um pânico, sabe? Quando eu preciso sair, tipo assim, tem algum evento, alguma coisa que estava programado de eu ir e eu não fui, estava programado de eu ir, aí tipo assim, às vezes eu não vou, eu só falto quando isso acontece. Igual teve um sábado que eu não fui. Olha, eu tô tremendo. Que às vezes a gente perde literalmente o jogo do corpo, sabe? Perde o jogo do corpo, perde o jogo da mente, não consegue pensar racionalmente para levantar, tomar um banho, arrumar. Quando isso acontece pra mim é uma das piores coisas, porque eu odeio furar compromisso, eu odeio que fure comigo e eu odeio furar, sabe? Falei que vou, eu tenho que ir. Igual na igreja mesmo, cultos, não? Eu nunca fui de faltar de culto, gente. Nunca fui, principalmente de domingo. Hoje você vê assim que tem domingo que eu faltei. 1, 2 domingo. Por estar mal mesmo, assim. Mas eu sempre fui mal pra igreja. Porque ali eu sei que é um hospital, é um lugar assim que eu recebo um consolo de Deus, sabe? Seja através da vida das pessoas, seja através de um louvor, seja através de uma palavra. Então, assim, eu nunca deixei de ir, sabe? Eu podia estar passando mal, eu podia estar no pior momento da minha vida, separação dos meus pais, briga dos meus pais, briga de irmão comigo, ou irmão, enfim, morte de fulano, de ciclano.
Eu sempre fui mesmo arrastando, eu ia porque ali eu sabia que era o lugar que eu deveria estar, né? Eu nunca deixei de fazer, mesmo tendo problemas até ali dentro mesmo, sabe? Eu nunca deixei. Mas aí chega nessa fase assim que acontece isso, eu fico muito chateada. E nem todo mundo entende, obviamente, né? Claro que tem aqueles que odeiam satisfação, graças a Deus entende, mas as pessoas que estão de fora julgam, você faltou, né? Tipo assim, mas você não vem, que não sei o que lá, porque você tá passando. Porque pra mim, gente, é muito mais fácil falar que eu não tô bem, eu tô passando alguma coisa, que eu explicar o porquê, o que aconteceu, sabe? Mas quem tá de perto sabe o que eu, né, tô passando nesse momento. E entende, né? Nossa, eu fico muito mal também. Aí você tá mal, não consegue ir, você fica mal porque você não conseguiu ir. Então, assim, é surreal. Mas eu sigo confiando nos planos de Deus. Eu quero ser melhor cada dia, saber o que eu puder fazer. Tem uma coisa que eu não tô conseguindo fazer, que é exercício, gente. Tipo assim, caminhar, andar de bicicleta. Eu tenho vontade, sabe? A gente tem aquela vontade, mas nem sempre consegue. É igual assim, a casa está bagunçada, a gente tem vontade de ver os trem armados, sabe o que precisa fazer, mas o ponto de ação a gente não consegue fazer. E quando pega pra fazer, é uma exaustão muito, muito rápida que você tem. Tipo, parece que já arrumou o mundo e tá ali o cansaço, né? De como se tivesse arrumado o mundo, mas na verdade você só fez quase nada. Então é ruim. E aí a gente só quer dormir. Eu, né, praticamente eu falo particularmente que eu só quero dormir. Porque, gente, quando a gente dorme, alivia tantas coisas. Tipo, ontem mesmo eu fui dormir mal. Tipo assim, comigo mesma, sabe, me sentindo um peso, enfim. E hoje, de madrugada, eu acordei como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, tipo assim, parece que você sai do seu corpo, aí fica ali, você pensa, né? Você pensa, sai o juízo, né? Aí você pensa, tal, sente as dores, as coisas, reage àquela dor, fala e tal, chora. Mas aí depois você mesma volta no seu corpo e fala assim, nossa, tipo, talvez nem era pra mim estar se sentindo tanto, sofrendo tanto por isso, eu tô... É bizarro. E aí... Mas aí que entra a gente a fé em Deus, que as pessoas falam assim, que depressão, que ansiedade é falta de Deus. Não é. Porque se eu não tivesse relacionamento com Deus, se eu não tivesse firmado em Deus, depois que eu passei por isso, claro que eu dei uma enfraquecida, claro que eu não consigo mais ler a Bíblia como antes, não consigo mais pregar para mim mesma como eu fazia antes, buscar como eu buscava antes, né? Mas aí que eu uso o que eu já tive, né? O que eu já busquei tá servindo pra mim hoje. Claro que toda oportunidade que eu tenho, eu tô ali, né? Tô dentro. Mas aí que entra, né? Porque se eu não tivesse esse armazenado, né? Essas energias, essas coisas assim, espirituais, essa força, esse alimento, buscar desse alimento antes, eu tenho certeza que eu não estaria mais aqui, porque todos os livramentos que Deus me deu, toda investida que até mesmo Satanás teve contra a minha vida, eu consegui vencer, mesmo que voluntariamente, eu consegui vencer pelo alimento que eu já tive, pelas palavras que eu já tinha recebido. Por mais que eu tivesse meio inconsciente, eu sabia ali, assim, aquela palavra adequava, assim, no fundo do meu ser, que Deus era comigo, que eu precisava de ser forte, corajosa, né, que ainda que meu corpo exterior tivesse, né, sendo desgastado, o meu espírito ele estaria sendo renovado. E sim, sempre foi sim, né? Eu vivi experiência com Deus, então sim, eu acredito que isso seja também para o testemunho, né? A gente não quer, mas quando a gente pede Deus para nos usar, a gente tem que estar disposto a passar pelos processos. E talvez o processo vai ser árduo, vai ser dolorido, mas se a gente tem ali aquela certeza, a fé que vai nos alimentar, a fé ela vai ser o alicerce, né, das nossas vidas. E por mais que a gente fale, né, igual eu falei aqui, às vezes eu falo coisas que eu não deveria hoje, né, que eu não deveria, por estar sentindo algo também que eu não estou acostumada a sentir, que eu não sei lidar muito bem. Aí eu acabo falando coisas que não é real, sabe, mas eu falo, eu sinto, e tá tudo bem. E eu peço perdão para Deus. E
E claro que eu tento não falar com qualquer pessoa, porque tipo assim, se eu falar uma coisa com a minha melhor amiga, ai amiga, eu quero morrer, que eu não valho nada e tal. Não é uma realidade, isso não é uma realidade. Às vezes a gente não quer morrer, a gente só quer que isso passe, sabe? Eu não me sinto amada e tal. A gente sabe que tem pessoas que nos amam, tanto que na hora que a gente pensa em fazer algo, a gente pensa nessas pessoas, às vezes isso também ajuda a manter, a gente pensa em Deus, né, no que a gente aprendeu. Então, assim, se fosse falta de Deus, a gente não estaria aqui na primeira oportunidade, a gente já teria, né, efetuado, né, algo contra a nossa vida e contra o autor da vida, né? Então, assim, não fale que é falta de Deus, não, né? Só quem vive, né, sabe. Claro que pode ser uma brecha aberta que a pessoa passa, mas Deus, se ele não tiver no controle da nossa vida, a gente faz besteira. Eu não entendo assim, igual muita gente fala assim, brecha, igual, né, João? Você pecou contra Deus, você fez isso, amaldiçoou seu Deus morto. Não, é só ficar ali suportando. Eu sei que no tempo certo, Deus ele vai fazer, né, o cumprir, né, do propósito. Então, assim, eu sigo confiando em Deus, sigo crendo que dias melhores virão, e mesmo que não vier, o importante é eu estar firme com Deus, né? Seja aqui, seja lá na glória, eu quero apenas estar com Deus e saber que olhar para trás e falar assim, Deus, valeu a pena pelo menos 1% do que eu passei, pelo menos 1% do que eu passei, do que eu fiz, do que eu vivi ali na terra, valeu a pena. E eu quero só que Deus me reconheça, né, lá no céu. Que se com ele, né, tem momentos difíceis, a vida não é tão fácil. Eu não me vejo sem ele, né? Então, sim, Deus ele é tudo pra mim, sabe? Eu amo demais minha mãe, amo demais meu pai, mas eu sei que eu posso ter dias que eu não vou ter mais eles aqui comigo. Mas se eu tiver Deus, eu sei que ele vai ser tudo que eu preciso, ele vai ser minha força, ele vai ser meu sustento, ele vai ser minha alegria, ele vai ser meu consolo. Então, assim, eu quero estar com Deus. Quero estar bem com Deus e o resto, pra mim tanto faz, gente. Mas pra mim tanto faz e é isso. Beijo, você que veio até aqui. Eu não sei porque eu tô gravando esse vídeo, mas um dia ele vai ser útil, né, pra alguém. Que seja até mesmo para mim, olhar pra trás e dizer, meu Deus. Glória a Deus.